Ei, tudo bem com vocês? Voltamos a gravar os vídeos. Hoje nós vamos falar de algo, da introdução da teoria da psicanálise. E eu vou começar explicando a vocês essa figura aqui, do iceberg, da estrutura psíquica. Olha só, esse é um iceberg, onde essa parte aqui em cima é o consciente, aqui é o pré-consciente e todo esse local aqui embaixo é o inconsciente. Vamos falar sobre isso? Vamos explicar hoje um pouquinho dessa teoria que o Freud deu o nome de teoria topográfica. Topográfica é porque falo de um local onde acontece toda essa revolução que Freud, em 1896, quando ele começou a estudar a interpretação dos sonhos, ele começou a interpretar os sonhos dele, porque o Freud, ele foi objeto dele mesmo. A psicanálise começou com ele mesmo interpretando os sonhos dele. Lembre-se que o Freud, desde que ele era criança, ele já anotava os sonhos dele. Então, quando o pai dele morre, ele tinha 40 anos, em 1896, o pai dele tinha 80 anos. Lembrando que o Freud nasceu numa família bem peculiar. Quando ele nasceu, a mãe dele tinha 22 anos e o pai dele 40. E ele tinha dois meios-irmãos que ele pensava de uma forma inconsciente, essa figura inconsciente que a gente está falando, que é atemporal, que de repente esses dois meios-irmãos eram os irmãos dele. Porque o pai já tinha 40 anos. E o pai do Freud, depois que ele morre, ele escreve isso, que o pai dele era uma pessoa muito diferente, muito ímpar. E algo que ficou marcado em Freud foi quando ele tinha 4, 5 anos, que ele estava passeando pela rua e alguém ofende o pai de Freud, porque ele era judeu, era raça judeu, porque judeu é uma raça. E o Freud ficou extremamente chateado com o pai e ele marcou aquilo. E uma das coisas que Freud, quando começou a interpretar os sonhos dele, ele chegou à conclusão que, na verdade, o pai dele tinha uma pacificação dentro dele. Só que Freud não foi muito próximo do pai, foi mais próximo da mãe. E pela mãe, pela aquela triangulação do triângulo do complexo de Édipo, o pai, a mãe e o filho, Freud escreveu toda essa teoria. Mas hoje eu quero dar uma passeada e quero ler para vocês, eu tenho uma apostila da introdução da formação teórica e psicanálise, que diz assim: psicanálise é um procedimento para investigação de processos mentais praticamente inacessíveis de outra forma, especialmente por vivências internas e profundas como pensamentos, sentimentos, emoções, fantasias e sonhos. Para a psicanálise, o sonho é a entrada real para esse iceberg que eu acabei de mostrar para vocês, essa figura do iceberg, essa figura que está aqui, tudo que está aqui embaixo são as memórias, os recalques, os desejos, as lembranças, os medos. Essas são as lembranças que estão no inconsciente. E a gente tem que lembrar que o inconsciente, ele é atemporal, ele não se manifesta lá no passado, ele se manifesta aqui no presente. E como que esse inconsciente, esse iceberg nosso, essa figura que o tempo todo a gente fica tentando afundar as lembranças para que elas não voltem, elas vão ficando recalcadas, é uma outra fala da psicanálise, mas elas voltam, elas aparecem como? Através dos atos falhos de linguagem. Aqueles trocadilhos de trocar o nome, você está se relacionando com uma pessoa, de repente você fala outro nome, ou às vezes você esquece o nome de uma pessoa. Isso são os atos falhos da linguagem. Se manifesta pelos sonhos, que eu já acabei de falar para vocês, se manifesta pelos xistes. Xistes são aqueles deboches. É quando você não dá conta de falar sério alguma coisa, você fala com a ironia, você fala com deboche, mas são manifestações do inconsciente. Ele aparece pelos mecanismos de defesas do ego, porque protege. É uma outra teoria que o Freud, em 1923, ele acabou de escrever essa teoria, e foi uma teoria que complementou a primeira teoria dele, que é a teoria topográfica. Então, as duas teorias do Freud, que são, Freud sempre teve três, então ele cria a teoria topográfica, que fala de consciente, pré-consciente e inconsciente, e ele cria a teoria da estrutura psíquica, onde ele fala de id, ego e superego. E eu tenho essa figura também, que eu sempre dou lá na minha escola para os alunos. Vê bem, isso aqui é a teoria topográfica, e do lado de cá está a teoria da estrutura psíquica, onde tem o superego, que está dentro do consciente, pré-consciente e inconsciente,
ego, desculpa, tem o superego e tem o id. Vamos entender o que é ego, superego e id de uma forma bem simplista. Primeiro, o ego é o cavaleiro que está em cima do id, que é o cavalo, e o superego é a sela. Esse foi o exemplo que Freud deixou nos compêndios dele. Olha nossos compêndios, olha a obra do Freud, olha a Bíblia do Freud, os compêndios do Freud. Então, ele escreveu que o ego é a personalidade, é quem decide, mas o ego é regido por dois princípios. O princípio do prazer, que vem do id, que é o instinto, que é pulsão, o triebe, lá do alemão, triebe, e o superego, que são os valores morais, que são a consciência, que são o não ou o sim. Lembre-se que o superego nosso é o superego dos pais ou de quem nos criou. O superego que vem para a gente, que é constituído, quando o superego está constituído na gente, houve o declínio do complexo de Édipo. O complexo de Édipo, aquilo que a menina se liga ao pai e o menino se liga à mãe, porque a mãe, ela recebe o filho e a filha e é ela que tem que liberar, depois voltar se for a menina, e liberar e deixar se for o menino. Nós temos que lembrar que todos nós nascemos bissexuais, e é ali na construção, dentro de casa, através dessa triangulação, que a sexualidade nossa vai ser definida heterossexual ou homossexual. Então a homossexualidade já saiu do DSM-5, olha ali, os DSMs ali. Ali eu tenho o DSM-4 e eu tenho o DSM-5. No DSM-5 já não tem mais a palavra homossexualidade. Antes era o homossexualismo que estava lá no DSM-5. Olha ali cinzinha ali. Eu tenho o CID-10 também, aquele verdinho deitado. Então, no DSM-4 tinha ainda a palavra homossexualismo, porque a medicina acreditava que era uma doença. Mas hoje já está super comprovado que não é doença, é um comportamento. Na verdade, o Freud, quando ele atendeu uma mãe, que a mãe tinha um filho homossexual, o Freud não achou que era doença. Foi a medicina psiquiátrica que se apoderou desse saber e começou a achar que a homossexualidade era uma doença. Por isso essas brigas de achar que tem cura. Não tem cura porque é um comportamento. Como curar comportamento? Não tem como curar comportamento. O desejo da pessoa é um desejo ou heterossexual, ou um desejo homossexual, ou um desejo bissexual. Isso não importa. E a gente tem que entender também que isso veio, eu trouxe aqui o livro 7, o compêndio 7 do Freud, que fala da estrutura da personalidade psicossexual, onde ele fala da fase oral, aquele desejo, a libido do ser humano nasce. Libido é a pulsão que está dentro da gente, é uma libido, é a área de prazer dentro da gente, não entendendo que libido é só genital. A libido, ela passeia pelo corpo, e quando a gente nasce, ela nasce na boca. A libido nasce na boca. O primeiro desejo do sujeito, do infante, é a boca. Por isso que ele mama, ele suga e depois ele morde. Então depois, quando ele está mordendo o seio da mãe, para Freud é quase um amor sádico, né? Que a mordidinha ele sente um prazer. Mas essa sucção é uma pulsão sexual. Lembra, o bebê às vezes chupa a chupeta, que não sai nada. O seio sai o leite, que chega a ser instintivo. Mas e a pulsão? Pulsão é aquilo que não tem fim. E isso está dentro do id. É aquilo que não tem fim. Se a gente tem desejo, agora, se me desse um desejo estupendo de fazer o número 1, eu teria que sair e fazer. Quando eu acabasse de fazer, cessaria esse instinto meu, que seria o instinto de poder fazer o número 1. Agora, se eu acabo de almoçar e continuo com o desejo de continuar comendo, isso não é instinto. Se eu continuo com o desejo de comer, é pulsional. É uma força pulsional que mostra que eu fiquei fixada na boca, que eu fiquei fixada na oralidade. A fase oral, para Freud, segundo esse compêndio dele, o compêndio número 7, que ele fala da teoria da personalidade psicossexual, acaba com 2 anos. Aí depois vem a fase anal. Vamos primeiro antes falar das fixações na fase oral. Fixação na fase oral. Quando eu como demais, quando eu fumo, quando eu masco chiclete, quando eu como os livros, a gente tá fixado na fase oral quando a gente fala demais. Só quando eu fumo, o Freud nem gastou muito tempo com isso, que ele fumava o charuto, então ele não gastou muito tempo com a fase oral. Mas depois os outros terapeutas, psicanalistas, depois dele estudaram e perceberam que a
fixação na fase oral também faz você fumar, faz você ter os desejos, o desejo libidinal na boca, você fica fixado na boca. A segunda fase de 2 a 3 anos é a fase anal. A fase anal é a produção dos esfíncteres. O ser humano, ele tem essa produção dos esfíncteres. E você já reparou que uma criança com até 3 anos, ela já está controlando os esfíncteres, ela já pede para ir no banheiro, ela já tem controle dos seus esfíncteres. Então, isso Freud deu o nome de fase anal. E muitas pessoas acham que a homossexualidade tem a ver com fixação na fase anal. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tira isso da sua cabeça, hein? Não tem nada a ver. Fixação na fase anal faz você ter ou compulsão para reter ou liberalidade demais. Por exemplo, uma pessoa que é muito obstinada, compulsiva por limpeza, ela pode estar fixada na fase anal. Uma pessoa que depois pode vir desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, pode estar fixada na fase anal. Uma pessoa que é muito liberal com dinheiro, pode estar fixada na fase oral. Ou a pessoa que é muito avarenta. Lembre-se que fezes, esfíncter para Freud, tem a ver com dinheiro. Porque o dinheiro é uma relação de posse, né? De liberar e controlar. E a terceira fase para Freud é a fase fálica, onde começa a desenvolver o desejo sexual. A menina olha para ela e fala: alguém tirou meu pênis. Vamos falar a palavra pênis só pra gente entender, sem achar que eu tô sendo chula. E o menino fala: meu Deus, já tiraram da menina, a qualquer momento vão tirar o meu. E quem vai fazendo a angústia da castração ser eficiente é a mãe. É a mãe que detinha esses filhos e ela tem que começar a liberar o filho. A angústia da castração bem feita, nós somos seres neuróticos. A angústia da castração mal feita faz de nós os parafílicos, a parafilia que o Freud deu o nome de perversões sexuais. Então as perversões sexuais têm a ver quando a angústia da castração é fraca. E quem tem psicose, a questão do Freud, a questão, falhou aqui, mas vou voltar. A questão do Freud, quando a pessoa é psicose, ela não fez angústia da castração. Então, de novo, 3 teorias do Freud: neurose, psicose e perversão. A angústia da castração bem feita mostra que nós somos só neuróticos. A angústia da castração mal feita, perverso, você fica fixado nessa fase, na fase fálica. E a angústia da castração, quando não acontece, o ser humano não está em contato com o mundo real. Ele não tem, o ego não está em contato com o mundo real. Por isso que ele tem psicose, aí ele vai ter alucinações e delírios. E quem cuida do profissional, quem cuida do paciente, no primeiro momento que tem psicose, que são os transtornos mentais, que aí de novo, olha lá o DSM-5, quem cuida é o médico. Aí o médico, o psiquiatra, vai ter que ajudar o psicanalista a cuidar desse paciente, mas isso não quer dizer que mesmo uma pessoa com esquizofrenia não possa fazer análise e melhorar. Então, essas 3 teorias que o Freud deu: neurose, psicose e perversão. Teoria topográfica, consciente, pré-consciente, inconsciente, lembrando que ele fez uma metáfora do iceberg, lembrando que aquilo que a gente não dá conta, a gente afunda a boia na piscina para não ver, mas ela volta pelos atos falhos, pelos xistes, pelos mecanismos de defesas. Quando a gente projeta no outro aquilo que está na gente, a gente não está dando conta na gente. Já reparou que quando você não consegue ver em você, você coloca no outro? Por isso que todo mundo que chega aqui no meu consultório, ela sempre fala: a culpa não é minha, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Então essa é as 3 teorias que hoje eu trouxe para vocês. E eu acho muito bacana você pesquisar. Pesquisa no Google aí, bota no Google que você vai achar essas 2 teorias do Freud. Uma ele acabou de escrever em 1914 e essa ele acabou de escrever em 1923, quando ele completou a outra. O Freud chegou à conclusão que faltava. Encerrando esse vídeo, eu vou falar para vocês das 2 pulsões que está dentro do id: pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida é o Eros e a pulsão de morte é o Thanatos. As 2 fazem a gente movimentar a vida. A pulsão de morte são as agressividades, mas a agressividade é positiva no sentido quando você estuda, quando você quer trabalhar, quando você se esforça. A pulsão de morte é negativa quando você quer destruir sua vida. E o Freud falou que a doença é uma pulsão de morte, porque de uma forma inconsciente você quer destruir aquilo que você não dá conta. E a pulsão de vida, dentro da pulsão de vida tem o libido nosso, é o instintivo, é o sexual. E aí você
impulsiona para a vida. Essas são as características. Gostaram? Se gostaram, curta nosso canal, compartilhe, faça nosso canal ser conhecido. Nós estamos com bastante seguidores. Dê ideia de temas, eu quero ideias. E, por favor, clique aqui, compartilhe e divulga. Eu tenho felicidade em ler cada comentário, em falar que vocês têm ficado apaixonados pela forma de eu dar aula. Realmente, eu sou uma pessoa apaixonada pelo saber da psicanálise, porque um dia isso mudou a minha vida. E mudando a minha vida, como eu sou uma comunicadora, eu tenho programa na televisão, tenho programa na rádio, tenho esse canal de YouTube agora, um novo veículo, eu quero que todo mundo aprenda esse saber. Eu espero que tenha valido a pena você gastar esses 14 minutos comigo. Fiquem com Deus. Obrigado por ter dividido esse tempo comigo. Tchau. E dá dica de temas que eu vou estudar e vou postar para vocês. Beijos. Tchau, tchau.